sábado vai ser a disciplina online, tá? Às vezes eu vi que o pessoal não conseguiu acessar, né? Porque hoje quem conseguiu acessar, mas fica gravado lá a aula, tá? Não é obrigatório assistir a aula ao vivo. Ah, professor, se não assistir uma aula, eu posso fazer a prova? Olha, não tem problema nenhum agora. Obrigado igual. Se você for autodidata ali em cima lá, tranquilo. Ninguém vai ser reprovado na cadeira EAD por não ter assistido a aula ao vivo EAD, entendeu? O Fernando vai estar passando para vocês aí, explicando a metodologia EAD durante essa semana ou na próxima, certo? Bom, sobre hoje a gente justamente trouxe o Clóvis. Essa semana a gente vai estar fazendo palestras ainda, tá? A gente vai, na verdade, eu falei, os cursos sendo iniciados, então a gente quer trazer um pouco de conhecimento, um pouco de motivação, abrir mais a cabeça de vocês, sem ser a parte mais técnica. Eu acho que é muito importante no início do curso vocês entenderem a importância, o significado. É bem que ela vai celebrar mesmo, para vocês entenderem que, porra, vale a pena. Estou cansado já de motivação, já me teve que realmente vale a pena. Então o Cláudio vai trazer o conhecimento dele, né? É uma pessoa que tem muito conhecimento na área de tecnologia, inovação, programação. Então, vai se apresentar aí formalmente. Aproveito, diretores, agradeço já a Cláudia pela participação. A gente vai ver se na quarta-feira, o Cláudio tem um colega que vai falar também, tem um colega que trabalha na Austrália, né? E ele esse colega dele, que trabalha na Austrália, vai fazer uma palestra para a gente na quarta-feira. Então, a palestra era virtual, né? Lógico, né? Então, na Austrália. Então, para vocês terem a vivência do quanto a função de vocês, o curso de vocês tem potencial de trabalhar fora do país para quem quiser, né? Para poder trabalhar remoto, enfim, o Cláudio vai estar passando aí várias coisas para vocês. Eu vou deixar vocês à vontade, eu estou aqui do lado da Cláudia. Então, qualquer coisa é só pedir para o aluno, chama ela ali que deu pau aqui, sei lá, enfim, eu estou aqui do ladinho. A sala de vocês, eu já falei isso 1000 vezes, não é essa, né? Mas a ideia vai ter uma sala de vocês na sala de aula. Então, mas durante essa semana a gente vai ficar por aqui ainda. Claro que a aula de André vai ser sempre aqui, né? Mas a gestão de tecnologia e inovação não vai precisar ser aqui no computador. É uma sala de aula normal que vocês vão poder utilizar, tá? Até melhor para disciplinas que não vão programar, para não se concentrar, deixar de se concentrar aqui, né? Beleza? Cláudio, fica à vontade, estou aqui do ladinho. Valeu, obrigado. Coisa. Boa noite, pessoal. Pessoal, vamos mais embora. O professor já mencionou. Vim para trazer essa palestra para vocês e também para a gente se conhecer, né? Estou sendo contratado, né, pelo processo de contratação ainda na Universo. É um processo burocrático, né? Todo mundo aí que já passou por um processo de admissão sabe como é. As burocracias. Enquanto isso, né, como é início de semestre, a gente vai passar algumas palestras aí para vocês. Tá? Uma das coisas que eu venho percebendo, eu tenho 15 anos já na área, então eu vou falar um pouquinho mais formal, né, sobre o meu currículo, mas uma das coisas que eu venho percebendo na área há alguns anos, esses, pelo menos 3 últimos anos, né, meio e pós-pandemia, é algumas características e habilidades voltadas para o comportamento do desenvolvedor, muito mais do que a habilidade técnica. Tá? A Debbie Gabardo, que é o professor e pesquisador lá da Austrália, né, desenvolvedor full stack, vai estar falando com vocês aí 16 minutos. Gravou um pedacinho já, mas quarta-feira eu quero conversar mais. E também esse conteúdo eu deixei programado no meu canal, né, para vocês vão ter acesso a esse bate-papo inicial que eu tive com ele. E a gente está falando sempre sobre habilidades, né, skills aqui, né, de habilidades para Smart Cities, né? São para cidades inteligentes. Então, é um dos focos aí da minha pesquisa, né, ao longo do tempo, e habilidades. Então, aí, 7 passos para transformar o seu potencial. Vai ser basicamente hoje um bate-papo, né, falando como foi a minha trajetória, esses 7 passos aí que eu dei até chegar hoje aqui, estar com vocês. E também tem alguns passos aí que a Debbie Gabardo vai estar conversando com vocês no vídeo, né, que eu vou tentar passar aqui. Não sei se o som vai ficar 100%, mas vai estar gravado, vocês vão poder ouvir posteriormente lá no meu canal do YouTube.
tá? Então, quem sou eu, né? Então, o primeiro passo, eu sou pai, né? Antes de tudo, é esse do currículo. Eu sou pai, é minha esposa, aqui são meus filhos, né? Família grande, né? Eu tenho 2 filhos meninos e 2 meninas, então eu tenho 4 filhos. Alguém tem filhos aí? Eu estou vendo aqui, a galera toda jovem, né? Tem alguém casado? Alguém casado? Só tem um? Quase. Aí quase casado, pronto. Tem só um casado, tá uma turma nova, vocês são bastante jovens. Quarta-feira também eu estou alinhando com Cássia Guimarães, né, que é uma ex-aluna minha da ETL do Porto Digital, que está em Portugal fazendo ciência de dados lá, fazendo graduação. E aí a ideia é também ela participar quarta-feira e falar um pouquinho como foi a trajetória dela até chegar numa universidade da Europa, né? Então, tem alguns ex-alunos aqui de ETE, Escola Técnica. Foi ETE, Cícero Dias, Cícero Dias eu fui coordenador do subsequente, né? Professor e coordenador lá. Cícero Dias também, né? 3 ex-alunos lá do Cícero Dias, integral, né? Vocês foram alunos de integral, né? Massa, bem-vindos. Então, esse aqui é minha família, né? Esse aqui é meu filho mais velho, de 11 anos, né? Davi. Gosta de criatividade, né? Gosta de desenhar, gosta de modelagem 2D, 3D. Isso aqui é um desenho dele, né? Isso aqui é um ponto importante, né? Ser criativo e curioso na área é um ponto que todo mundo vai estar falando, né? Vai chover uma olhada aí, todo mundo vai estar falando sobre isso, mas isso é muito importante, né? Se você não for curioso, você não vai nem fazer uma pesquisa, né? Antigamente a gente usava muito Stack Overflow, o próprio GitHub e Stack Overflow para pesquisar código. Hoje em dia a gente pesquisa muito em IAs, né? Seja na DeepL, né, que é a nova sensação do momento, seja no ChatGPT ou outras IAs aí para adiantar o trabalho do programador, né? Mas a base disso é ser criativo, né? Ser curioso. E nem tudo, pessoal, você vai conseguir resolver por IA, né? IA é como se fosse um tênis, né? Um sapato melhorzinho para você melhorar a sua produtividade, a sua velocidade. E não servir como um bengala, né? Toda vez que você precisar, você ir lá e consultar e acabar tirando o seu processo criativo, tá? Então, e aí formalmente, né, o que eu faço, sou graduado em Gestão de Tecnologia da Informação desde 2014, sou mestre em Ciência da Computação também pela UFPE, né, Universidade Federal aqui de Pernambuco, 2017, em agosto de 2017 terminei, fiz um ano ainda de doutorado em 2020, né, 2019, 2020, foi quando começou a pandemia, não sei se vocês lembram, né, no início de 2020 começou a pandemia, e aí eu preferi investir em uma certificação na Universidade de Harvard, que é de Ciência de Dados. Alguém gosta da área de dados? Eu já viu falar, mais ou menos. É a área aí que eu estou atuando mais e aprendizagem de máquina, né? Machine Learning. Então, sou mentor da Campus. Alguém foi no ano passado? Foi lá na Arena Pernambuco? Não? Campus Party? Sim? Pronto, o Hack and Play também eu estava lá, né? Dei uma palestra no pessoal do Dev lá, no evento lá, mais focado nas comunidades de desenvolvimento, né, de Dev. Então, basicamente algumas palavras-chave aí que eu gosto de usar, né? Disrupção, inovação, transformação, data science, né? Ciência de dados, institucional, eu estou aqui e também trabalho em outras 2 instituições, né? Então foram 3 instituições esse semestre, né? Sou professor de dados, né? Machine Learning e aprendizagem de máquina e análise preditiva, tá? Então isso aí são alguns lugares onde eu já passei, tá? E outros locais que ainda eu estou, né? Por exemplo, aqui eu estou nessa instituição também, eu estou aqui no grupo Tiradentes, que é uma outra instituição, SBC, na Sociedade Brasileira de Computação, eu faço parte, todos vocês são alunos de computação, vocês podem se inscrever, tá? Participar de eventos, vocês podem submeter de repente alguma palestra, algum tema que vocês estejam estudando mais. Então, a SBC é uma excelente comunidade para vocês participarem, assim também como comunidade de software livre, tá? Que está começando na área, assim como eu, há 15 anos atrás, né? Eu fiquei muito engajado em comunidades de software livre, então eventos, palestras e conteúdos gratuitos para acelerar
a sua carreira. Então, isso aqui é uma dica importante, a Softex Pernambuco. Eu já conversei com o coordenador, né, para ver se a gente consegue fazer uma visita técnica nesse semestre, ou no máximo no outro aí, que é bem pertinho ali da Praça do Arsenal, bem pertinho do Porto Digital. Tem algumas empresas lá na Softex e normalmente eles abrem a FAP, né, que é a Formação Acelerada de Programação, que é para front-end e back-end. Então, quem pretende seguir uma área ou uma outra, a Softex é uma empresa que é uma associação de várias empresas lá. Então tem aqui a Universo, a Jaic ali, ó, que é essa vermelhinha, é uma empresa de tecnologia lá do centro de Londres. Então, através do LinkedIn, o pessoal entrou em contato comigo e a gente fez uma parceria há alguns anos atrás, no finalzinho da pandemia. E aqui as ETLs, né, tem 3 alunos aqui do Cícero Dias, Porto Digital, a gente vai tentar conversar com essa ex-aluna minha quarta-feira. E aqui é onde eu fiz o mestrado e passei um ano do doutorado. Tá? Já passei por outras instituições também e meu currículo está lá no Lattes também, tá? Que é uma plataforma para pesquisador, né? A gente coloca livros, artigos científicos, é uma plataforma que normalmente quem usa são as instituições, né, para validar o seu currículo. Tá? Então, mentor da Campus, né? Tem mentoria online também, Campus Party, é um evento bem conhecido, né? O Hack and Play é mais local, né? A Campus Party é mais a nível nacional. E o ano passado a gente teve a Nordeste, né, que foi lá na Arena Pernambuco. Esse hackathon aqui, ó, eu acredito que no segundo semestre vai ter a segunda edição, tá? Teve 3 trilhas e eu levei 4 alunos. Os 4 alunos que eu levei, 2 ganhou numa trilha e 2 ganhou na outra trilha. Cada uma equipe, né, ganhou R$5.000 de premiação, que é o hackathon lá de Suape. Tá? Então esse ano, quem quiser participar no segundo semestre, me procura, e aí você vai de ônibus, né? Primeiro eles passam aqui algumas vans, leva quem vai participar, você passa o dia lá em Suape, além de toda a visita técnica, palestra, tudo, você desenvolve uma possível solução lá para as trilhas que ele coloca, né? São 3 desafios, e as melhores equipes, né? A primeira colocada de cada trilha ganha esse valor. Então, hoje em Pernambuco é o melhor hackathon financeiro que tem. O melhor retorno financeiro que tem é o do Porto Suape. Ele tem outros, tá? Tem o da NASA, tem o hackathon aqui do Ibura, né, que é novo, que é de inclusão. Tem hackathon também lá no Porto Digital, com outras empresas, tá? Dentro do próprio Hack and Play tem eventos nesse sentido, mas hoje, financeiramente, né, o retorno maior está sendo o hackathon do Porto Suape. Tá? Isso aqui são alguns colegas, né, professores e mentores da Campus. A gente conseguiu escrever 70 startups na Campus do ano passado, e esse ano a gente está com a expectativa aí de chegar a umas 100 startups. Tanto eu como o mentor aqui, o professor Genésio, né, que é o embaixador da Campus, a gente está atuando em mais de uma instituição. No caso dele, ele está na UPE, na UFPE e também, acho que na Rural ou uma outra instituição. Esse aqui está atuando em 3 e eu também, justamente para a gente conseguir mobilizar o máximo de alunos, né, para, quem sabe, criar uma empresa. Tá? Foi assim que começou o Google, foi assim que começou o Facebook, né, e várias outras empresas. Tá? Isso aqui são alguns livros, né? O ano passado, eu, com a ajuda da IA, né, eu consegui gerar algumas imagens. Eu já tinha os livros, o conteúdo pronto, mas eu não tinha um design para fazer as capas, né, e fazer as imagens dos meus livros. Então, aí eu consegui, com o apoio de IA, né, criar essas imagens e preparar os meus e-books. Eu tenho 6 livros, né, que tem 4 na área de aprendizagem de máquina, agilidade de dados, aqui os códigos, né, algoritmos de aprendizagem de máquina e storytelling com dados. Tá? Isso aqui é um link, né, como vocês vão ser meus alunos, eu vou passar o link, vocês vão ter acesso. E tem curso gratuito aqui também, tá? Tem um curso aqui, passo a passo, de SQL. Para quem quiser trabalhar com dados, SQL é fundamental. É o começo de tudo e é o mais importante, inclusive, do que o próprio banco de dados. No banco de dados você tem o MongoDB, tem o MariaDB, tem o MySQL, tem vários, mas todos eles são, você vai trabalhar, né, com o SQL. Beleza? Esses aqui são alguns alunos meus, né, do semestre passado. Em algumas instituições diferentes, né? Que é do Grupo Tiradentes, a faculdade do Centro Universitário MIT, isso aqui é
UniFG de Piedade e vários alunos aí. Esse aqui é um ex-aluno, arquiteto, formado, trabalha na área, deixou de ser arquiteto para trabalhar como front-end. Hoje ele trabalha como design front, né? Continua habilitado, né, como arquiteto, que sempre aparece uma coisa ou outra, mas agora o foco dele é design. Eu levei ele para dar uma palestra para os meus alunos. Ele deu uma palestra sobre design e dentro da palestra, né, também ele fez uma oficinazinha no Figma. Já ouviu falar do Figma? Pronto, o Figma é uma plataforma para você desenvolver protótipos, né? Fazer as telas, né? Fazer a jornada do usuário e a partir disso desenvolver o código fonte, né? Fazer o código, por aí vai. Isso aqui são alunos meus de formação de front-end. Isso aqui é um ex-aluno meu, isso aqui foi da ETL do Digital, Diego, e ele foi fazer uma formação. Isso aqui são 4 alunos, o resto foi almoçar em casa, alguns foram almoçar com a gente. Esses 4 aqui foram alunos de front e um ex-aluno meu, né? Eu fui basicamente para gravar e a gente fez uma oficina que foi o dia todo, o sábado inteiro, na instituição, beleza? Então, se quiser chamar o professor aí depois para tomar um café. Então, para não ficar só eu falando, né, nesse início, acessem aí ou esse QR Code ou esse site. Pelo QR Code eu acho que é melhor, né? Fica melhor para todo mundo acessar. E responda essa pergunta: como um líder pode transformar sonhos em realidade? Vocês aí que são os futuros líderes. Você pode dar uma olhada nesse pergunto? Dá não. Essa imagem está fixa. Se alguém conseguir abrir, manda de novo. O link é bem simplesinho. Vou colocar ele até aqui do lado. MENTI.com. Aí o código é 52 90 83 74. Quem for pelo QR Code, eu acho que não vai pedir o código não, né? Já vai direto, né? Mas quem for pelo link menti.com, vai precisar colocar um número. São 3 opções, né? Isso, tem 3 campos para vocês responderem. O resultado depois eu vou mostrar para vocês, tá? O código não está pegando, não. 52 90 83 74. Tá funcionando. Tá não? Vou ver se ele gerou outro. O QR Code está funcionando, né? Conseguiram lá? Só tá lá no grupo. Tá no sol, clicar e vai direto.
o código mudou. Deixa eu alterar. Oito sete três um 8012. Seis participações. Enquanto vocês vão respondendo, ele vai criando aqui uma nuvem de palavras. Vai mostrando em tempo real, tá vendo? Aí tá colocando aqui, ó, foco, perseverança, respeito, criatividade, tendo ambição, dedicação, experiência, resiliência, execução, persistência, perseverança e em busca do conhecimento. Vão participando aí, quem não participou. Foi. Beleza. Quem conseguiu participar? A maioria? Quem não conseguiu, zero bronca, pode continuar aí. Aqui eu vou vendo a quantidade. Já 8 pelo menos aqui conseguiu responder. Então, o que a gente acabou de criar? Acabei de criar aqui um dado colaborativo. O que é um dado colaborativo? É um fato, é um resultado de uma ação com várias pessoas em conjunto. Então agora, a partir de uma pergunta, né, de uma plataforma, onde vocês tiveram acesso aí, né? Apesar do código aqui ia ter vencido, né? Eu criei isso aqui há uns 2 dias. Vocês conseguiram participar e a gente viu aqui há 12, 13 participações já. A gente viu o resultado, que é uma nuvem de palavras interativa a partir do momento que vocês responderam. Massa, né? Isso aqui é só um dos exemplos de coisas que vocês podem criar nas apresentações de vocês, nas palestras de vocês, na apresentação de projeto de vocês, e usar. Isso aqui não é código, né? Isso aqui a gente está usando na plataforma, que já está pronta, e a gente está usando ela para um objetivo, né? Uma finalidade. Então, tudo isso, pessoal, faz parte de cidades inteligentes. E são habilidades importantes para você ter uma cidade conectada. Essa imagem, por exemplo, que vocês estão vendo agora, é uma imagem gerada pelo ChatGPT. Então, o ChatGPT aqui, eu fui lá e escrevi assim: crie para mim uma imagem que tenha um conceito de cidades inteligentes. E criou uma cidade, ó, um rio aqui, né? Vários prédios, bonitinho, e as imagens ali. E ainda colocou uma palavra, ó, data mining. O que é data mining? Mineração de dados, que é uma área, é uma sub-área da área de dados. Então, ciência de dados é uma grande área. Dentro eu tenho várias outras áreas, como engenharia de dados, análise de dados, aprendizagem de máquina e DM, né, que é data mining, onde eu faço o processo de mineração de dados. Tá? Então, depois dessa introdução aí, quem quiser anotar, para quem gosta de anotar, pode anotar, mas quem quiser ficar só prestando atenção, beleza, depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. Tá? Passo 1, são 7 passos, lembra? Vai ter 7 passos. Amplie sua consciência e conexões. Como é que eu amplio a minha consciência e conexões? O primeiro passo, né, o coordenador até falou aqui, né, sobre motivação. O primeiro passo vocês já fizeram. Né? Vocês não estariam aqui se vocês não tivessem motivado. Né? Uma segunda-feira à noite, sair de casa, enfrentar trânsito, né? Muitas vezes ônibus, metrô, alguns de vocês já vêm do trabalho aí. Então, a motivação vocês já têm. O que vocês precisam agora é ampliar a consciência de vocês com o quê? Com conhecimento e conexões. A partir do momento que você sai de casa e está em sala de aula, você já faz
no mínimo aí 20 novas conexões, né? São 22 alunos aqui nessa turma. Então, no mínimo 22 conexões novas você está fazendo. Com o professor aqui, 23. Aí eu vou te apresentar mais duas pessoas-chave nesse processo de conexões, que é o Cris Gabardo, né? O Ademir Cris Gabardo, está lá na Austrália, e vou te apresentar a Cássia Guimarães, que está lá em Portugal. Aí essas duas conexões que são bem estratégicas, possa ser que você consiga conhecer alguns novos universitários de lá, algumas empresas novas e abrir uma série de portas e oportunidades. Mas para tudo isso acontecer, o que foi necessário? Você sair de casa. Se você não sai de casa, não acontece. Então tem um conceito aqui que é mover-se, né? Você precisa se mover, você tem que estar em movimento. É igual aquela caminhada, né? Quem gosta de caminhar, gente? Só na caminhada, ó, emagreci 12 quilos. O ano passado para cá, 12 quilos eu emagreci. Ó. Caminhadazinha. Então, caminhar, se movimentar é importante para você fazer novas conexões. Beleza? Então, ó, pense por alguns instantes aí nos últimos resultados da sua vida. Imagine como ela estará daqui a uns 5, 10, 20 anos. E aí, o que você pretende fazer na sua vida? Lembrando que o ativo mais importante para o ser humano não é o dinheiro, tá? Dinheiro você pode perder e depois recuperar. Você pode até ganhar na Mega Sena aí, de repente, e você recupera o dinheiro. Mas o ativo que você perde e não recupera é o tempo. O que eu falei há 10 segundos atrás, se chegasse alguém atrasado aí, não ia entender mais nada. Concorda? É um conteúdo perdido. Por mais que eu volte, faça uma revisão e tal, uma aula, se você chegar atrasado numa aula no final dela, você perdeu tempo. Por mais que não seja culpa sua, né? O trânsito e tal. Eu levei mais de 2 horas para chegar aqui hoje, nasceu um vídeo de Olinda, aí foi uma rodeia danada, enfim, mas eu cheguei. Então, se você não gerencia bem o seu tempo e se você não tem um plano ou um projeto de vida, como a gente chama, isso vai atrapalhar muito a sua vida. Tá? Então, tenha uma meta clara. Qual um plano aí de médio prazo que vocês têm? Se formar, né? Quanto tempo leva aqui a faculdade para se formar? 2 anos e meio. Então, você tem um projeto aí de médio prazo. É menos, é a metade aí, né? No meio do caminho de 5 anos. E depois? Qual pós-graduação você está planejando? Por mais que você mude, você tem que ter um alvo. Eu vou fazer uma pós em gestão de TI, vou fazer uma pós em gestão de projeto. Quando eu terminar, eu vou lá para Portugal, por exemplo, como Cássia, né? Ela já tinha planejado ali, foi fazer uma graduação por aqui e depois foi-se embora para Portugal. Você tem que ter um planejamento, tem que ter uma trilha inicial. Então, como será a sua vida hoje se nada você fizer? Se você não fizer, vai ser igual aquela música do Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Tem um amigo que o status dele era isso, né? Era o símbolo da cerveja e deixa a vida me levar. Aí o cara não tem um objetivo, não tem uma meta. Aí vai ser, deixa a vida me levar. E quando for daqui a 5, 10 anos, você se arrepende. Eita, eu poderia ter feito uma graduação, poderia ter feito uma pós, poderia ter feito isso, aquilo, poderia ter feito um mestrado, poderia ter feito doutorado. Você passou o tempo e você não consegue mais. Aí vem outras prioridades na sua vida que acaba sufocando o seu planejamento. Então, como será o seu resultado financeiro? Isso é importante, né? Você tem que ter um planejamento financeiro. Por mais que a maioria aqui são jovens, né? Mas você tem que ter um planejamento financeiro. Inclusive, se você quiser ir para a Europa, como é que você vai? Você vai pegar avião, você precisa de hospedagem, precisa de uma série de coisas, precisa arrumar um emprego. Como é que eu me preparo para fazer uma entrevista online daqui para lá? Então, financeiramente você tem que estar preparado. Familiar também, né? A família é importante para dar um apoio. Então, você tem que preparar a sua família para aquele seu objetivo, né? As pessoas mais próximas ali, para você estar compartilhando isso e essas pessoas estar te apoiando no teu projeto de vida. Físico também, né? Como eu falei, né? Caminhada, né? Ajuda, é um processo que vai ajudar a oxigenar a sua cabeça, né? Sair um pouquinho das telas, né? Que a gente trabalha muito no computador.
Então a gente precisa sair, precisa fazer uma caminhada. Quem gosta de academia, fazer academia. E isso envolve o que também? Gestão da emoção é uma coisa que todo mundo está falando muito. O processo emocional foi brutalmente esmagado aí no processo da pandemia, né? Então você precisa conhecer bem as suas emoções, saber entender os ambientes que você está envolvido, né? E controlar bem as suas emoções. Como é que você está trabalhando nas suas redes sociais, por exemplo, para se promover, para promover o seu conhecimento. Então isso tudo é importante. E o lado espiritual, né? Independente da religião de cada um. Cada um vai ter sua religião, mas o lado espiritual também é importante, né? Se você não tem nenhuma religião, pelo menos pratique meditação, né? Um instrumentalzinho, bota uma música ali, alguns minutos de silêncio. Quem pratica vai ver como isso é bom e importante para você. Então imagina, cria um cenário positivo ou não, né? Se você não tem nenhum plano agora, como é que você vai criar um cenário positivo? Então o seu cenário é caótico, né? Mas se você já tem um plano, pelo menos, de curto prazo aí, médio prazo, né? 2 anos e meio, você já está melhor do que muitos que estão agora assistindo a novela, né? Imagina quantas pessoas perdem tempo, né? Assistindo novela. Se não for positivo, como seria a imagem positiva? Veja, ouça e sinta como seria. E se for um cenário negativo, surge aqui uma oportunidade, né? Se você realmente não tem nada, você tem uma oportunidade de mudar essa realidade. Beleza? Então, passo 2. No passo 2 eu falo um pouquinho sobre como você pode vencer a vitimização, né? Quem gosta de estar do lado de uma pessoa negativa? Está o tempo todo reclamando. Quem gosta? Alguém gosta? Só vive reclamando, mas não faz nada para mudar. Então, por exemplo, se chega numa parada de ônibus, um exemplo popular, né? Chega numa parada de ônibus, está aquela pessoa sempre reclamando, né? Rapaz, hoje está um sol muito quente, né? Aí quando chove, hoje está chovendo demais, está chovendo nada. É aquela pessoa que nunca vai estar satisfeita, tá? Então, procure evitar a convivência, né? Tem coisas que você não vai conseguir evitar, né? Você chegou na parada, a pessoa está reclamando, você não vai embora, né? Mas você conviver com pessoas negativas é muito ruim. Quem já teve essa experiência? Conviver com pessoas negativas. No trabalho, por exemplo. Atrapalha até emocionalmente a pessoa, atrai negatividade. Exatamente, né? Puxa você para baixo, né? A sua energia vai ser drenada, meu amigo. Você vai ser drenado. Daqui a pouco você está reclamando também. É uma praga. A pessoa que vive reclamando, ó. Exatamente. Então, uma pessoa que vive reclamando, ela drena a sua energia. Você vai ali, ó. Então, é uma pessoa que está se vitimizando. É uma pessoa que só reclama, é o coitadinho, sempre é o coitadinho da história, ou a coitadinha, né? Então, para evitar isso, você vai tratar com respeito essa pessoa, mas você vai evitar o quê? A convivência. Beleza? Então, eu já pedi demissão de empresas para ter uma convivência melhor em outro ambiente. Pedi demissão e fui para uma outra empresa que eu sabia que o ambiente de trabalho era melhor. Mas você já teve oportunidade de emprego fora do país? Você já teve algumas oportunidades de emprego que vieram para você? Eu já tive, por exemplo, da Inglaterra e para ir para Portugal. Aí não fui porque minha esposa, família, né? Aí acabei ficando. Mas já tive convite, né, tanto para Portugal como para Inglaterra, aquela empresa lá que eu mostrei, né? A Jaime. Mas não fui. Então, em startups assim na Europa, tem muito convite. Você consegue trabalhar, inclusive, daqui para essas empresas. O requisito principal é o quê? O inglês. Você conseguir participar da reunião 15, 10, 15, 20 minutos no máximo, a reunião normalmente são 15 minutos, você passar o status, a sua tarefa, você consegue participar. Dizem que ADS não é válido fora do país, é melhor. Não. É feito GTI. Eu fiz a minha graduação em GTI. Eu comecei em ciência da computação, porque era uma pressão danada. Todo mundo dizia, nem mestrado você consegue fazer, concurso público não vale. Tudo conversa, tá? ADS você consegue fazer concurso, gestão de TI foi o que eu fiz, né? Eu saí de ciência da computação e fui para gestão de TI. Fiz concurso, fui professor do Estado, né, que é um concurso público que você faz. Fui coordenador do Estado. Enfim, você consegue
fiz mestrado, todo mundo dizia, não vai conseguir fazer mestrado. Fiz mestrado, passei um ano no doutorado, saí porque eu pedi para sair e fui empreendedor. Como empreendedor, eu preferi investir mais tempo na minha vida empreendedora do que no doutorado, são 4 anos. É um projeto mais longo. Então, vencer a vitimização também é você se autoconhecer, né? O autoconhecimento. Tá? O autoconhecimento é muito importante e você saber lidar com as pessoas, né? Se a pessoa é muito negativa, só vive reclamando, bom dia, boa tarde, boa noite, uma conversinha rápida e pronto. Tá? Em todo canto vai ter isso, tá? Vai ter isso na faculdade, vai ter isso no seu emprego, na família, né? Na sua família é inevitável, né? O pior é isso, porque na família não tem como você não conviver. Agora você pode fazer o quê? Gerenciar seu tempo e diminuir a convivência. Aí você diminui a convivência com aquela pessoa. Se a pessoa só vive reclamando, diminui a convivência, tem uma estratégiazinha aí e você consegue se livrar dessas pessoas. Então, Augusto Cury, já ouviu falar nesse autor? Augusto Cury é o principal autor, né, de saúde emocional e gestão da emoção do Brasil. Faz uns 10 anos, aí, um pouquinho mais, ele é o principal autor nessa área, é o que vende mais livros, né, tem mais livros traduzidos. Então, é um professor doutor aí que eu recomendo nessa área de saúde emocional, né, saúde mental. Tem alguns livros dele em casa também, né, sobre o código e tal. E a gente que faz ADS, que estuda tecnologia, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre a mente humana, porque a gente está estudando o processo cognitivo, que é um processo de aprendizagem, memória, uma série de coisas, né? Por isso que não vai estudar muita coisa de humanas, mas essa parte é interessante de estudar. Então tem pelo menos 4 armadilhas na mente aí que ele fala, né? Que é o coitadismo, né? Aquela pessoa que só vive se lamentando. O conformismo, né? Aquela pessoa que você fala, ó, tem um curso de graça ali para fazer no Porto Digital, o negócio passa, vamos lá. Aí o cara, não, isso aí, deixa pra lá, deixa pra depois, tô cansado, agora não. Aquela pessoa sempre coloca pra depois, né? É uma pessoa conformada. Então, o conformista, ele nunca vai querer fazer nada, porque ele está conformado. Por exemplo, se ele ganha um salário mínimo, se ele ganha um salário mínimo ali, tá bom, salário mínimo, pra que eu vou estudar tanto, me aperrear para ganhar 2 salários só, ou ganhar um aumento de R$500, pra que isso? A pessoa conformada é uma pessoa que sempre vai ficar nesse nível de um salário mínimo, por exemplo. Tá? O medo de assumir erros, então tem essa figura também, né? A pessoa que tem medo de tudo, é a pessoa assustada. Aqui, pelo menos que eu estou vendo, também que não tem. Mas eu já tive alunos e alunas que, mesmo depois da pandemia, tudo, não conseguia tirar a máscara. E a pessoa não estava gripada, né? A pessoa estava com medo ainda. Todo o processo traumático, mas tem gente que não consegue. Né? Isso é só um exemplo, né? Fora outros medos, né? Tem gente que até hoje não consegue sair de casa. Mesmo depois desse tempo todo aí, no final da pandemia, mas tem gente que ainda não consegue sair de casa, com medo de correr riscos, né? E de assumir erros. Então, ó, para avançar, a gente precisa deixar de lado, né, as desculpas e sair da inércia. Como eu falei, vocês já fizeram esse passo. Enfrentar com coragem os medos e assumir a responsabilidade do resultado da sua vida. Então, uma coisa que vocês vão ver aqui na universidade, que é diferente do colégio lá, da escola, é que lá quem assume as responsabilidades não é o aluno, né, na escola, é o pai e a mãe ou o responsável, já tem o nome, né? Ou o responsável. Aqui não, quem vai assumir a responsabilidade é você. Você agora é do maior. Tem alguém com menos de 18 aqui? 17? Tem uns 3 aí? Pronto, sempre tenho, né? Então vocês são os pré-adultos, né? São os pré-adultos e os resultados que vai produzir aqui não é o pai de vocês que vai produzir, não é o responsável, é vocês. Vocês têm que estar produzindo e assumir isso aí. De repente, precisou de um ponto, não conseguiu, não, isso aqui eu tenho que melhorar. Eu tive um aluno no semestre passado, né, que ele reprovou em todas as disciplinas. Ele é um bom aluno, por incrível que pareça. Só que ele focou mais no Porto Digital, nas palestras lá, no curso de lá. E aí foi o que aconteceu, ele reprovou, ele foi aprovado lá e foi reprovado nas disciplinas na faculdade.
Então ele chegou para todos os professores individualmente, conversou e disse que realmente tinha que ser reprovado, não ia pedir ponto nem nada, porque ele realmente precisava melhorar. E isso foi um ponto positivo para ele, né? Porque, como eu disse para outros colegas lá, professores, ele foi honesto com ele mesmo. Então, isso é importante, você ser honesto com você mesmo. Senão, você pode até fazer como acontece em algumas escolas, né? Você pode até passar de ano, mas você passa sem saber o conteúdo. De repente, você pode ser até aprovado em alguma disciplina, né? Se arrastando ali, mas consegue ser aprovado. Mas você, de fato, quando for fazer uma prova para entrar numa empresa, você vai ser reprovado, porque você não adquiriu o conhecimento necessário. Tá? E aí, falando sobre o vitimismo, né? Eu poderia ser um cara conformado e vitimista, né? Eu comecei em 2005 como vendedor da Insinuante. Esse maguinho aqui, ó, sou eu. Não parece, mas esse maguinho aqui, ó, sou eu. Então, eu poderia até hoje ser vendedor, né? Depois da Insinuante, veio a Ricardo Eletro, né? E comprou. Até hoje eu tenho alguns colegas que estão lá. Tem um gerente da loja, por exemplo, que até hoje é gerente de loja. Acho que ele está trabalhando em algum shopping agora. Alguns desses colegas aqui virou gerente de loja. Virou gerente de loja. Tem uma aluna aqui, ó, uma ex-aluna de psicologia, virou psicóloga. Não sei se é essa aqui. Enfim, esse aqui, ó, foi estudar psicologia. Eu vi ele na faculdade, ele estudando psicologia. Né? E outros aí entrou na área de tecnologia também. Enfim, esse aqui foi ser músico, foi tocar sax, já tinha CD na época, gravando. Enfim, cada um foi seguindo a sua vida, né? Então, para mim sair dali eu tive que tomar um passo, né? Assim como vocês. Na minha época eu fui para o Senai. Eu estudei no Senai mecânica. Aí eu estudei metal mecânica, estudei CNC. CNC é comando numérico computadorizado. Tem até aqui, usinagem CNC também. Comando numérico computadorizado. Foi a minha primeira experiência com programação. Aí eu comecei a gostar, né? Eu fazia peças de aço 1040 que a gente chama, que é para fazer parafuso. Aí fazia em X e Y. Aí estava X menos 10. Ele ia lá no eixo X menos 10. Aí tinha uma ferramentazinha que ia lá e fazia parafuso. Fazia a rosca do parafuso. Então eu aprendi a fazer esses negocinhos aí e trabalhei como inspetor de qualidade de uma fábrica chamada Alcoa. Alguém já ouviu falar? Alcoa em Itapsuma. A Alcoa trabalha com alumínio, né? Fazendo perfil de alumínio. E na época eu trabalhei nessa empresa. E trabalhei aqui também, ó, bem pertinho, ó. Aqui por trás da Italiana, que fica aqui em frente, né, da instituição. Por trás da Italiana foi a primeira fábrica que eu trabalhei. É uma fábrica de um ex-professor do Senai. E aí eu trabalhei lá durante 40 dias mais ou menos. Aí pedi demissão porque fui aprovado na Alcoa, né, para ser inspetor de qualidade. Aí fui embora. Beleza? Mas tudo isso aconteceu por quê? No meio do passo, né? Eu poderia ficar lá. Até hoje, como eu tenho ainda colegas que são vendedores de loja. Nenhum demérito nisso, né? O cara não é bandido e tal, está com a profissão dele. Mas é uma pessoa conformada, se conformou, está naquela profissão, beleza, já é um vendedor ali que vende muito, né? Tem uma carteira de cliente grande, mas não mudou o seu foco, né? E aí é que eu vou falar para vocês. O foco de vocês aqui, inicialmente, é se formar, mas vocês podem ter um foco também ampliado, um foco internacional, um foco já em uma empresa lá do Porto Digital, como a Centro, né, que sempre tem vagas, que faz processos seletivos gigantes. E isso ajuda você a ser colocado no mercado mais rápido do que a concorrência. Tá? Então a sua disciplina é que vai ajudar você a manter o foco. Esse é o passo 3. Então, com foco você consegue aumentar a sua produtividade, né? Para você ter foco, você precisa ter um objetivo claro, onde você quer chegar, uma data. Se você não tiver uma data, pelo menos coloca um mês. No mês de dezembro eu quero ter essa meta aqui, isso aqui, tantas certificações que eu consegui. Isso vai ajudar você a aumentar a sua produtividade e, consequentemente, a produtividade da sua equipe, né? De onde você estiver trabalhando.
Outro ponto importante aí, ó, processo estruturado e replicável. Depois que você monta a sua agenda, né, você cria um hábito, por exemplo, caminhar. Eu caminhei 21 dias para criar aquele hábito. Então, tudo que você faz durante 21 dias já é comprovado pela ciência. Se você todo dia de manhã acorda às 7 horas da manhã, toma um café e 7h30 você começa a programar, por exemplo, após o 21, você já virou um hábito seu ali, comprovado pela ciência. Se todo dia, 5 horas da manhã, você acorda para fazer caminhada, depois de 21 dias você fazendo sem parar, isso vira um hábito. Então deixa de ser um negócio chato para ser uma rotina sua. Tá? Possivelmente o seu despertador, quando tocar, você já vai estar acordado, porque biologicamente você já foi programado. Coleta automática de informações, vocês vão aprender aqui comigo e outros professores aí a fazerem isso, né? Informações centralizadas, como é que eu centralizo informações, vocês vão aprender essa competência também. Relatórios gráficos e consulta, né? Usando dados, IA, inteligência artificial aí que tem para ajudar. Tudo isso vai ajudar a você melhorar a sua assertividade, seu foco e concentrar melhor a sua energia. Também não adianta você fazer 3 certificações ao mesmo tempo, fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, porque eu já tive alunos assim, né? Fazia faculdade de psicologia e fazia ADS. E já aluno também que fazia odontologia e fazia ADS. E recém-casada, foi uma loucura. Conseguiu terminar a odontologia com nota boa, tudo, mas fazendo ADS, e aí alguma disciplina foi reprovada. Então assim, no máximo, faça 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Porque você concentra a sua energia. Se você ficar fazendo muita coisa picotada, vai ser ruim. Por exemplo, você está estudando design e front-end, está estudando back-end, aí faz um curso de idiomas, ainda faz natação, e o tempo de dormir? Está dormindo? Está conseguindo se alimentar direito? Então você precisa dormir bem, por causa do processo da memória, né, que todo mundo já sabe. Quando você dorme bem, se alimenta bem, a sua memória consegue se recuperar melhor, e isso ajuda muito, né? Quem for para o lado do empreendedorismo, tem esses desafios aqui, ó. Startup. O desafio de você montar uma empresa na faculdade não é fácil, tá? Eu já passei por isso. Então já montei 2 empresas dentro da faculdade, 2 startups. Então, com o apoio do Sebrae, foi bom, me ajudou muito, mas são muitas coisas que durante a disciplina você não vai estar aprendendo a fundo, né? O dia a dia. Então tem disciplina de empreendedorismo e vai te ajudar em algumas coisas. Outras só na prática, quando você entrar no mercado e no Sebrae, para você conhecer o dia a dia de uma startup. Qual a sua recomendação de área de trabalho para a gente agora? Mas principalmente para fazer estágio. Pronto. Área de trabalho. O que eu recomendo agora é vocês só estudarem. No primeiro período, não recomendo focar em estágio. Porque você ainda está conhecendo o que é que você de fato gosta. Se é mais design, se é front, se é back. Se você já fez uma escola técnica, como alguns aqui, possivelmente você já tem um norte. Então, mesmo assim, você vai precisar ir de pelo menos 2, 3 períodos para dar tempo de você entrar no critério das empresas e selecionar. Aí tem algumas plataformas e alguns programas aí de empresas para você fazer imersão, fazer algumas formações para você entrar nessas trilhas e conseguir, de fato, ser contratado. Beleza? Mas o que eu recomendo agora no início é foque nas habilidades que você gosta mais e tire certificações. Porque não adianta você dizer, eu tenho ADS, eu sou estudante de ADS. Mas tem muitas instituições e tem muitos estudantes de ADS. O que é que você vai ter que fazer? Qual é o seu diferencial? Certificação profissional. Por exemplo, quantos professores vocês já viram com essa certificação da Universidade de Harvard? Nenhum. Exatamente. Então, por que eu escolhi essa certificação? Porque eu sabia que ia ser meu ponto diferencial. Nenhum professor tinha essa certificação no Brasil. Né? Pelo menos que eu sei. Aí eu tirei essa certificação, foi caro, né? Foi $400 na época, né? Antes do dólar explodir. Então, tirei a certificação, porque o curso é todo gratuito em inglês, mas você precisa pagar o certificado. O certificado é pago. Professor, a parte de qual motivo eu não está habilitado a fazer um curso como analista de... Boa. No penúltimo, último período, né? Porque dependendo do concurso, quando você fizer, aí se você conseguir a aprovação, é o tempo
você vai levar para conseguir o seu diploma. Então, por exemplo, pós-graduação. Pós-graduação tem algumas instituições, não são todas, que você consegue no penúltimo período, no último período, vamos supor, todo mundo aqui é o último período. Aí vocês já poderiam se inscrever numa pós-graduação. Tem algumas instituições que aceitam, quando você está terminando, né? Você já se inscreve na pós e já começa a assistir aula lá. E quando você termina, aí você pega o diploma e entrega esse diploma que está pendente, né, na sua inscrição lá para ser efetivado. Aí é o tempo que você termina o primeiro período. Então essa pergunta é muito boa, porque assim você ganha tempo. Quando eu estava no meu último período na instituição, estava escrevendo um artigo científico e já estava olhando para o mestrado. Então quando eu terminei minha graduação, um mês depois eu fui aprovado, alguns meses depois, porque eu terminei em agosto e em novembro eu fui aprovado, dei entrada no mestrado, né, fui aprovado no mestrado. Beleza? É sempre bom fazer essa transição mais rápida e não parar de estudar. E se você para, dá um tempo aí para você voltar. A certificação que você fez no Harvard foi o que mesmo? Em Data Science, ciência de dados. Isso foi totalmente de graça? Isso, o curso, a plataforma é EDX, vou botar aqui para vocês verem rapidinho. Aí todos os cursos lá são gratuitos, só que a certificação é paga. Então, EDX, cadê o certificado? É EDX, Data Science. EDX é o nome da plataforma, tem aplicativo também. Aí você consegue fazer, responder os questionários, tudo em inglês lá. Esse professor, ele era um professor que já tinha mais de 10 anos de cientista de dados na Califórnia e era doutor em matemática. E aí você aprende muito, mas você só pega a certificação se você pagar a taxa. É um modelo de negócio dele. Demorou cerca de quanto tempo para você ter a certificação? Levei uns 3 meses. Porque eu não peguei direto, né? Fazia e depois parava, fazia e depois parava. Mas se você, por exemplo, pegar um período de férias e focar, aí você consegue fazer. Um dos meus focos, quando eu comecei aqui, era estudar para o Enem, na verdade, eu estudar para o Enem para fazer bacharel em ciência da computação. Você acha que vale a pena ou é melhor terminar a DS e fazer um mestrado em ciência da computação? Melhor, eu fiz em GTI, né? Eu saí de ciência da computação, que é a graduação de 4 anos, né? Mais demorada, 8 períodos. Aí fiz GTI, que é 2 anos e meio, semelhante à DS, é mais focado. Terminei, fui fazer o mestrado. Terminei o mestrado, voltei para a faculdade, para a instituição que eu era aluno como professor. E aí encontrei um colega que estava estudando lá da minha época. Quase que eu era professor desse cara. Pessoal, ele reprovou. Disciplina de programação ele teve dificuldade e reprovava com frequência. Então, o seu projeto de vida tem que estar bem claro com relação a isso, porque você ganha tempo. Bem, tem um colega que está lá, ficou lá, não conseguiu se formar. Eu terminei o mestrado, voltei como professor já e já estava ali, ó, anos-luz na frente. Então são essas orientações que é importante você ter agora para você não cometer o mesmo erro que outros acabam cometendo, né? Por mais que a gente fale, tem outros aí que continuam cometendo. Possivelmente vocês já ouviram falar alguma história de alguns alunos da UFPE, por exemplo, que passou 7 anos, 8 anos lá dentro e não consegue se formar. Em vários cursos diferentes, não só tecnologia, né? Mas em vários cursos diferentes. Física, por exemplo, né? Química, cursos, principalmente de exatas, né? Mais complexos. Então, infelizmente, isso acontece, tá? E se você for para esse cenário, você precisa de habilidades e competência, né? E aí o Sebrae, como eu falei, vai te ajudar, porque aí envolve questões contábeis, jurídica, né? Como fazer um contrato de prestação de serviço, para fazer um site, um aplicativo, uma plataforma. Aí são outras habilidades de outra área, a habilidade jurídica, habilidades contábeis, né? Como você vai precificar, tá? Na minha disciplina de projeto, eu ainda ajudo, dou template, de como montar um projeto, de como fazer um contrato inicial, de como fazer um site e cobrar um valor justo, né? Principalmente para quem está começando. Então, o quarto passo aí é a positividade, né? E aí, esse passo é totalmente ao contrário
daquele que eu falei, né? A pessoa que é negativa, a pessoa que fica ali drenando a sua energia, né? É muito bom você estar com uma pessoa positiva, né? Quem gosta de estar do lado de uma pessoa positiva? Coloca você para cima, né? Que amigo. Não pode ser seu namorado, sua namorada, pode ser esposa aí para quem já está casado, pode ser seus pais, de repente são pais que animem, né? A gente sabe que tem pais também que não anima tanto, né? Bota para baixo. Mas se seu pai, sua mãe lhe anima ali. Então, pessoas positivas é que você tem que construir relacionamentos duradouros, tá? Por exemplo, o professor Ademir Gabardo, eu comecei a conhecer ele pelas redes sociais. Eu comprei o livro. Eu tenho um livro em casa sobre redes sociais, né? E quando estava começando o Facebook, né? Quando estava bombando ainda, era em PHP o Facebook. E eu estava estudando PHP. Aí eu tenho um livro azulzinho em casa, toda vez que eu faço uma reunião com ele online, aí eu mostro o livrinho. Olha ele, aí esse livro, aí começa a falar do livro, né? Lembra da história do livro, está no mestrado ainda, tal, fazer o doutorado. Então, pessoas positivas. Hoje eu consigo ter uma rede de relacionamento grande, porque eu procuro sempre estimular as pessoas, pegar meus ex-alunos, colocar para falar, dar oportunidade, abrir portas. Então, é o tipo de relacionamento saudável que todo mundo quer ter, né? Pessoas positivas, né? Por exemplo, aqui, ó, tem um ex-aluno aqui, ó, da Microlins, unidade de carro, né? Eu fui professor da Microlins do carro, fui professor da Microlins de Piedade, de Afogados, que nem existe mais essa unidade, né? Então, fui professor desse cara aqui. Depois eu fui professor de Rafael em Afogados, né? E Rafael, quando eu estava terminando o mestrado, ele entrou no mestrado. Aí eu passei 6 meses para depois voltar já para o doutorado. E aí quando eu voltei para o doutorado, ele já estava fazendo doutorado lá na UFPE. Vê que massa. Um ex-aluno meu que já estava um semestre na frente do doutorado. Então, ó, fazer ciência é isso. Está preparando vocês aqui e futuramente vocês podem se tornar um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, seja na UFPE ou seja em uma outra instituição. Tá? As oportunidades sempre vão ter. E outras coisas também, né, que podem acontecer. Lembra que eu falei lá dos meus alunos que ganharam o hackathon de SWAP, na introdução? Ó? Aqui eles aqui. Tem o Lucas aí, tem o Vinícius, tem o Samuel. Aqui é o cheque, ó. Cheque aí bonitinho, né? Eu disse, agora vocês têm condição de pagar o café do professor. Isso aqui foi lá na Câmara dos Vereadores o ano passado, né? O vereador Ebinho, ele me deu um certificado lá, né? Uma premiação de reconhecimento, né? Pelos projetos e engajamento aí com os alunos das premiações. Isso, quando abre, a gestora lá de inovação do Porto de Suape, ela já deu palestra na ETS Cícero Dias, que eu convidei ela. E sempre a gente está conectado, né? Tem os grupos que a gente fica sabendo, a gente vai divulgando para os alunos. Esse aqui é um ex-aluno meu, o Carlos. Tem 2 alunos da UFPE aqui, esses 2 da ponta, que é o Marcos e o João. E um aluno aqui, ó. Esse aluno é um ex-aluno meu surdo, o Alan, que é aluno da ETS Cícero Dias, que se formou agora, no final do ano passado, como técnico. Ele é aluno surdo. Do subsequente aqui são os intérpretes, né? E eles ganharam o prêmio em primeiro lugar com o projeto de inclusão. Eles fizeram um aplicativo, né, para ISTs, né, doenças sexualmente transmissíveis, e para surdo, né, voltado para surdo. Então eles fizeram um negócio bem diferencial, né, que ninguém estava fazendo, e ganharam como o melhor projeto, ganharam uma premiação em dinheiro também. E esse daqui é o Marcos. Esse aqui é o George, são 2 professores, um de Libras e o outro de audiovisual, e junto a gente fez a rede Nova Comunidade, justamente para estimular projetos em comunidades carentes. Né? Esse aqui foi no Ibura, tá? Com Paz Ibura. Tem alguém do Ibura aqui? Olha aí, Ibura. Com Paz Ibura ali, né? Subindo a ladeira. Beleza. E aí, ó, passo 5, pessoal. Reprograme a sua mente. Então, antes de você programar um computador, você tem que programar a sua mente. Você tem que ser uma pessoa organizada. Tá? Quem é que acha que é uma pessoa organizada? Acha que é uma pessoa organizada? Normalmente quem fica assim com o caderninho, anotando as coisas, normalmente tem uma gente.
códigos, eu vou rodar tudo bagunçado. Pronto. Então tem que ser uma pessoa organizada, porque você precisa organizar a agenda. O seu código alguém vai dar manutenção. Eu tenho pena do coitado, tem que computador. Pronto, tem que colocar comentários. Tudo isso ajuda. Né? Então, reprograme sua mente faz parte disso. Lembra que eu comecei lá com o vendedor da insinuante? Lembra? 2005? Aqui é 2013. Eu já era analista de suporte a sistemas. Aí mais uma vez eu tive a oportunidade de me acomodar. Eu já estou na área, estava terminando gestão de TI. Faltava um ano para terminar o curso, né? Mas eu já estava mirando no mestrado e queria me tornar professor universitário e empreendedor. Aí aqui, ó, esse aqui é o Rafael, que era o gestor de TI da época. Esse daqui está no MetroRec em Recife, foi aprovado em concurso, é o melhor programador do MetroRec, Ivanilson, gente finíssima. Aqui é Giovanni, trabalhou com a gente também, e outros colegas aqui. Pratos trabalhava direto comigo, né, e Giovanni, dando suporte ao sistema. E em 2013 para cá, um ano depois, eu já estava como professor da instituição, pedi para sair desse setor, fui para o setor acadêmico, né, que era na faculdade, saí do setor administrativo, fui para o setor acadêmico e me tornei professor universitário. Comecei em alguns cursos técnicos e depois na graduação. Isso aqui, ó, já é eu como professor na instituição, levando um aluno que queria abrir uma empresa. Aí é um movimento que eu sempre faço. Se você tem um perfil empreendedor, tem alguma ideia inovadora e quer abrir uma empresa, quer abrir uma startup, quer trocar uma ideia sobre isso, normalmente eu aproximo você de um consultor do Sebrae, que é o caso do Bruno aqui, ó. Bruno é professor da instituição onde eu trabalhei e ele é consultor do Sebrae. Como consultor do Sebrae, ele ajudava meus alunos nesse processo de abrir empresa. E aí, essa imagem. Cuidado com a falta de humildade. Lembra do Titanic? Você pode vir numa jornada feita a minha aí, ó, conquistando as coisas e tal. Mas para você manter um bom relacionamento com as pessoas, você vai precisar ter humildade. Então, saber que você não sabe de tudo. Sempre você vai precisar estar estudando, tirar uma certificação, se aprofundar, fazer conexões. Né? Então, você nunca sabe de tudo. E, para mim, o principal problema do Titanic não foi tecnológico. Né? Até porque, naquele momento, era o principal projeto mundial, né? Era o Titanic. Tinha mais dinheiro rolando ali. Foi o capitão, né? O capitão, ele não imaginou que poderia acontecer um problema como esse e desprezou ali a força da natureza, né? O que poderia acontecer. Faltou humildade. Se você considera já uma pessoa realizada no patamar que você chegou, ou pretende mais algo? Sim, muitas coisas, né? Agora, profissionalmente, ainda eu quero fazer outras coisas, né? Quero fazer, mas, por exemplo, eu tenho uns livros, né, que eu queria escrever meus livros. Aí escrevi, sei, quero escrever pelo menos uns 10. Chamo uns 10 e-books aí, uns 10 livros na área de tecnologia. Né? E depois eu quero escrever outras coisas, mas aí já em outra área sem ser tecnologia. Sabe a organização? Então, o senhor, como eu falo, o senhor mistura a tecnologia com humanas, esse lance de livros, eu acho que pode dar para Sim, exatamente, porque você está o tempo todo trabalhando em equipe, né? Por mais que você seja PhD, como é o caso de Gabardo, né? Doutor em computação, engenheiro de software raiz, até hoje ele programa, ele é desenvolvedor, full stack, domina várias tecnologias back-end, domina várias tecnologias de front, mexe com IA também, aprendizagem de máquina, é um cara assim, top, né? Trabalha em outro país, mora em outro país, enfim, mas ele sempre está lidando com quem? Com pessoas, ele lidera outras pessoas. Então imagine se ele tivesse todas essas habilidades técnicas, mas não soubesse conversar, gritasse com as pessoas, por exemplo, fosse uma pessoa explosiva, ele não ia com certeza ter as oportunidades que ele tem hoje, né? Então a habilidade emocional é muito importante, é um componente muito importante, que foi o caso do Titanic aqui, ó, a habilidade emocional, né? De ter humildade, de prestar atenção, né? De manter
o foco ali para o navio dele não naufragar. E aqui, ó, o passo 6, né, o penúltimo passo aí, mensuração e tempo. Eu falei também no início, né, que a gente precisa ter gestão do nosso tempo para fazer um planejamento mais de médio e longo prazo. Você precisa mensurar isso, tá? Por exemplo, na Covid, teve uma universidade que juntou alguns alunos e professores e desenvolveu essa plataforma aqui que o pessoal do governo de São Paulo estava usando, o pessoal de forma global estava usando, porque estava todo mundo cego, né? Eles pegaram dados públicos sobre mortes confirmadas por Covid e montaram um dashboard global. E aí você conseguia acompanhar em tempo real por país, por cidade, por região. Enquanto os governos aí estavam tentando, né, fazer um site, uma plataforma bem recipiente. Então, fazer ciência de dados é isso aqui: mensurar quantidade de vacinados, quantidade de mortes, etc. E o nível que está a pandemia. Então, desde uma coisa profissional como essa daqui, é importante você mensurar para tomada de decisão, como para a sua vida pessoal. Então, controlar a agenda, participar de reunião que tenha pauta. É muito ruim você entrar numa reunião que não tem pauta, né? Alguém já trabalha aí? Alguém já está trabalhando, mesmo sem ser na área, qualquer trabalho. Pronto, está trabalhando aí, sabe? Você entra numa reunião que você não sabe a pauta. É a pior coisa, né? Você pensa logo o quê? Vai rolar demissão. Vai ter demissão, não sei se inclusive vai ser a minha, né? Não, entrar na reunião com pauta, com tempo, né? Uma das coisas que a minha gestora lá do Cícero Dias elogiava é isso, né? Minha reunião era tudo com pauta, ponto a ponto, 5 minutos para isso, 10 minutos para aquilo, 5 minutos para aquilo outro, finalizou e pronto. Então, você tem que ter, do jeito que você quer ser tratado, você vai tratar também. Então, faça a sua reunião dessa forma. Reunião de projeto, né, que sempre faço com meus alunos. Façam dessa forma, tenta fazer com tempo, né, 15 minutos, para não ficar falando de esporte Santa Cruz, né, falando outros assuntos. Aí, para evitar, bota lá uma pautazinha, foco e todo mundo fala que está fazendo um projeto e se ajuda, beleza? Então, esse é o grande desafio. Até porque a gente tem muito grupo do WhatsApp. Alguém faz parte de um grupo do WhatsApp aí de condomínio? Mora assim em condomínio, faz parte do grupo do WhatsApp de condomínio? Pronto. Então, ó, grupo do WhatsApp de condomínio. Olha. Então, ó, como é teu nome? Wallace. Tenho uma pena de Wallace, é um cara extremamente ocupado. Ele está em um grupo de condomínio do WhatsApp, então, com certeza, é muito problema, tá? Então, evitem, por exemplo, eu já fiz parte de grupo de WhatsApp de condomínio e eu deixava praticamente excluído, né? Praticamente arquivado. Não chegava a arquivar, mas ficava ali no silencioso. Então, esse é o grande desafio, pessoal. Você realmente abrir um e-mail só que interessa. Eu tenho um monte de e-mail meu fechado, que eu nunca vou abrir na vida, porque propaganda, é e-mail que não tem nada a ver. Eu vou só perder meu tempo clicando ali, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Então, ó, foque em gerenciar o seu tempo, porque tempo está relacionado diretamente com a sua energia. Se você gasta muito tempo com uma coisa que não é relevante, você está perdendo seu tempo, a sua energia. Tá? Então, gerencie bem o tempo. Esse é um grande desafio aí, principalmente por causa das redes sociais. Passo 7, passo final, a ação. Então, quando eu comecei lá, na época era a Faculdade do Guararapes, não era nem UniFG, era a Faculdade Guararapes. Uma das coisas que eu fiz, para me destacar, ninguém tinha também. Ninguém tinha um site. Nenhum aluno tinha um site. Quem aqui tem site? Quem aqui já fez um site? HTML. Isso, HTML, CSS, JavaScript. Pronto. Se eu fosse fazer uma seleção agora para indicar estagiários para trabalhar com front-end, HTML, CSS, JavaScript. Quem fez um site vai sair na frente, né? Então, tem 1, 2, 3, 4 pessoas. Viram aí a diferença? Faz um site, faz um blog, pega isso como um projeto pessoal, trabalha com GitHub, que vocês vão aprender o que é para gerenciar repositório do projeto. Coloca lá quem é você e tal, cria uma paginazinha, aprende a colocar uma foto,
organizada. E isso daqui foi, na época, um evento que ia ter na faculdade. E esse evento, quem organizou foi eu mesmo. Aí o colega foi e tirou a foto. Ó, aí já foi pro meu blog. Tá? Então tem um blog aqui, ó. E aí a gente criou uma célula de painéis inovadores na época. Depois essa célula se transformou numa empresa, o Join. Join é uma função de banco de dados, é uma função de juntar. Aí eu criei Join e o I de inovação. E Join. Inovação unida, inovação junta. Oi? Aqui assim, TCC é mais voltado para projeto. Antigamente tinha TCC e era obrigatório, mas agora não, agora é projeto. Projeto. E teve um outro amigo ó, que até hoje tem essa empresa aí, ó, Foco Segurança Eletrônica. A gente está falando de foco, né? Ó, ele criou uma empresa Foco Segurança Eletrônica. Ele começou, ele já tinha trabalhado em uma empresa de segurança, tinha os certificados necessários. Ele criou e depois ele abriu oportunidades até para pessoas da família dele. Então, o bom de você ser empreendedor é isso. Você sai do nível de ser carteira assinada e ser empregado para dar oportunidade para outras pessoas. Tem alguma já de automação? De automação? Tem várias disciplinas. Tem até de IA, né, de dados também. Mas só são disciplinas mais na frente. Então, ó, isso aqui foi um prêmio, está lá no meu canal no YouTube, ó, há alguns minutos, né? O professor Genésio está ali, que é o embaixador da Campus Party. Ele me dá um prêmio, esse cara aqui. E aí eu conquistei meu espaço, né? Esse cara aqui foi para Portugal, ó, também, ó, Gustavo. É um cara que também que eu posso tentar fazer uma conexão com ele aí para a gente conversar. Gustavo trabalhou na Avanade, aqui no Porto Digital. E outros colegas, Renata virou gerente de projetos. Aqui, ó, outro cara que está em Portugal. Então, por isso que eu falei, ó, oportunidades não faltam, né? Só para vocês terem ideia, quem já me ofereceu até o sofá da casa dele, se eu quiser ir embora para lá. Pensei em ir embora para cá, tu dorme aqui no sofá de casa. Aí eu disse, posso, né? Tem a mulher, a gente tá. Então, quem está lá tem um filho. Ele, quando foi para lá, o filho dele tinha 3 anos. Agora o filho dele já está com uns 8, já faz 5 anos que está lá. Já estava para receber o visto definitivo, né? Quando ele saiu daqui, ele já foi empregado pela empresa. Hoje ele trabalha em 2 empresas lá em Portugal e trabalha de casa, né? Trabalha remotamente. Hoje ele não estuda mais nada de tecnologia. Quem tiver curiosidade, depois lá no meu canal, dá uma olhada na live dele. Fiz 2 lives já com ele. Ele não estuda mais nada de tecnologia, só estuda inglês. E a meta dele agora é ir para a Inglaterra. Então, ele já está estabilizado em Portugal, mais de 5 anos lá, né? O foco dele agora é ir para a Inglaterra. Esse aqui é um outro colega que também trabalha com design e está por aí fazendo outras coisas também da vida dele e também trabalha com tecnologia. Todos aqui ficaram na área de tecnologia. Tá? Oi. Clóvis Rocha Digital. Oi? Clóvis Rocha Digital. Então, isso aqui já é um mestrado. Então, tem essa premiação aí de aluno. Aí isso aqui, ó, é um professor de graduação. Meu co-orientador, Vinícius Garcia. E esse daqui é o professor Alex, que é o pai do OpenRedu, né, que é uma plataforma é tipo o Facebook da educação. Né? Então, o OpenRedu, que agora é só o Redu, deixou de ser Open, deixou de ser código aberto, para ser só uma startup de código fechado. É o Redu. E aí, a minha defesa do mestrado foi 7 de agosto de 2017, lá no... Aí minha esposa, né, tinha Davi, que é o meu de 11 anos mais velho, e minha esposa estava grávida aí de Maria, que é a minha segunda. Isso aqui foi um prêmio, um coletivo, uma conquista colaborativa. É muito legal, pessoal, vocês se envolverem em projeto por causa disso. Você pode ganhar dinheiro, era 2 mil, não, acho que foi 8 mil aqui. 8 mil reais a gente ganhou desse prêmio lá na UFPR, com o nosso projeto. Tá? Então, uma premiação massa, 8 mil reais. E foi em segundo lugar, porque o primeiro lugar era 10 mil reais. E aqui alguns professores participando online dessa premiação. Oi? Esses projetos é na hora ou já vai preparar? Os projetos você vai fazendo, né? Aí quando abre o edital, aí você vai e se É inscreve. que tipo, tem um que é na hora, daí É. tem um que você pode se preparar, pode Isso, o hackathon é na hora. Na hora dá um desafio, aí você tem que fazer do zero. Aí montar a equipe do zero.
Mas se você vem numa rotina de projeto, né, você já está no gás ali. Oi. Além do Hackathon, tem algum tipo aqui em Pernambuco que seja de premiação também, de faculdade? Não entendi o início. Além do Hackathon, Sim. esse tipo de projeto, desculpa. Tem outro projeto assim também, que seja de faculdade contra faculdade e tal? Tem, por exemplo, o Hack and Play, tem a própria Campus Party, né? Que aí é interinstitucional. Você pode montar a equipe junto com o estudante universitário de outra instituição, inclusive. Aí é massa, você Vai participar desses eventos. Isso. Aí eu vou estar divulgando. Vou fazer alguns eventos aqui também. Tá? Helder, né? O coordenador aí, quando me ligaram para ele, já disseram minha ficha toda. Olha, ele faz evento, ele faz visita técnica, é um professor doido aí que faz um monte de coisa. Diz aí, alguém falou? Não falou? Não? Então eu faço muita coisa e me envolvo em muitos projetos, porque é onde você aprende. Para aprender, você tem que estar envolvido e trabalhando com várias equipes diferentes. Tá? Como diria o professor Genésio, né? Uma vez ele disse um negócio que eu não esqueço, que foi, eu estou ali, tá pessoal? Quem não me viu, eu estou por aqui, ó. O professor Genésio uma vez disse um negócio bem interessante. Ele disse, ideias são como o espermatozoide, né? Tem que ter muitos, milhões, para poder sair uma coisa boa ali. Então, vocês têm que ter muitas ideias, fazer muitos projetos, pegar experiência. O projeto vai dar errado, 99% dos projetos vai dar errado, 98% vai dar errado, mais 1% que der certo, 2%. Entendeu? Então, isso já vai. Ó, uma premiação dessa aqui, ó, deu para todo mundo ganhar um dinheirinho aqui e se organizar e pagar um boleto. Né? Isso aí foi uma conquista individual, né, da própria, como professor. Ganhei um prêmio aí, professor inovador, uma conquista individual. E aqui, um professor que foi sócio meu lá, que ganhou o prêmio também lá na Câmara dos Vereadores, né? O professor George. E a gente foi prestador de serviço no Open Redu, que agora é só Redu. Né? Criou a Inova Paciente na época. E aí são alguns colegas e ex-alunos. Então, a função de um líder é criar outros líderes. Então, se você quer ser líder, se você quer ser gerente de projetos, se você quer trabalhar numa posição de liderança, você tem que criar outros líderes e não seguidores, né? Porque depois que criar aquela função lá no Instagram, aí, nas redes sociais, seguir, você vira só seguidor. Mas a ideia de um líder não é criar seguidores, para a pessoa estar lá só lhe aplaudindo, não. É você criar outros líderes. E esse exercício de criar outros líderes vai requerer de você o quê? Maturidade. Então você vai receber críticas. Então, se ele, por exemplo, é um líder, ele vai ter que estar pronto ali para receber crítica, né? Vai ter uma pressão, todo líder tem que saber lidar. Tá? Mas vale muito a pena você trabalhar em liderança de projetos. Tá? Por exemplo, aqui a gente só tem uma mulher hoje, né? Uma menina lá. Então, não desista, tá? É o que eu digo logo, toda vez que eu encontro a gente de tecnologia, não desista. Sempre é assim, 2, 3, 5, mas tem muitas oportunidades, tem programas no Porto Digital, estimulando as mulheres na área de tecnologia, né? 40% a 50% das vagas já estão se trabalhando com essa política de destinar para as mulheres na área de tecnologia. E assim como Renata lá, aquela que você viu lá na foto, ela conseguiu uma posição de destaque, onde ela é gerente de projeto de tecnologia na área de telecom, vocês podem conseguir também. Tem uma frase aí de Einstein que eu gosto muito. Eu gosto mais de Einstein do que Alan Turing, tá? Alguém já assistiu o filme de Alan Turing? Pronto. O jogo da imitação. Quem não assistiu, assistam. O jogo da imitação, acho que está na Netflix. Que fala um pouquinho a história de Alan Turing, né? Mas entre ele e Einstein, eu acho o Einstein mais brilhante. E é durante a crise, ó, nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias, pessoal. Beleza? Então, ó, esse é o meu contato, tá? Muito obrigado. Perguntas? Digam aí. Professor, além disso, você tem alguma vivência a mais, tipo, em outros lugares, Sim, eu trabalhei na petroquímica, trabalhei no estaleiro, deixa eu ver mais, fora as áreas educacionais, né? Petroquímica, estaleiro, trabalhei também na FlexPag. FlexPag é a aplicação que eu ajudei a construir, né? Fui eu sozinho,
é responsável por você conseguir fazer pagamento hoje da CELP, antiga CELP, né, que é a Neo Energia. Se vocês entrarem lá e fazer pagamento da CELP online, vocês vão ver que o link vai aparecer lá, FlexiPag. O FlexiPag é a startup que fechou um contrato na época com a Neo Energia, né, era a CELP ainda, e a gente desenvolveu essa solução para as pessoas saírem da loteria, né? Ter que fretar fila para fazer pagamento de uma conta recorrente como a da CELP, né? Que é a Neo Energia. Tenho 39 anos, ainda tem muita coisa para fazer. Só o menino que eu não faço mais, né? Já fiz 4, tá bom. Não, pessoal, Só falta mais. Acho que o problema é que isso pode saber que o senhor não fez, né? Foi tanta coisa que você falou aí. Mas o segredo é esse: se envolvam, façam muita coisa. Uma vez teve uma frase do cara que era presidente da OAB e ainda eu tinha dúvida se eu ia fazer ciência da computação ou direito, né? Aí ele disse um negócio que foi massa. Ele disse: quando você é acadêmico, você pode errar. Você tem a desculpa de dizer que você é estudante universitário. Então, se você está estudando direito, você errar ali no processo, você é estudante, é um estagiário. Mesma coisa o cara de TI, né? Tudo a culpa vai para o estagiário do TI. Do suporte, foi o menino do suporte, foi o estagiário. É o Helpdesk, sempre a culpa vai ser do estagiário. Então aproveitem essa oportunidade que vocês têm de poder errar e aprender, né? Agora aprendam rápido, para quando vocês se formarem, você está em outro nível. Deixa eu responder uma pergunta. Entendeu? A aula só vai ter hoje em cima, né? Quarta-feira vai ser online. Aí vai gerar um link e eu vou mandar para vocês. A gente não tem mais nenhuma aula hoje. Hoje, eu acho que não. Pelo horário, eu acho que não. No caso do quarto não é aqui não, né? Quarta vai ser via Google Meet. Vai ter um link aí, vai ser online. É bom que já alivia o trânsito. E por que sexta não vai ter aula? Porque sexta é foda, né? É padrão, né? Ah, é porque aqui é a escala 5 né? Aqui é a escala 4-3, na verdade. E aí, pessoal, valeu. Tem um vídeo de Ademir Gabardo. Vocês querem ouvir ele aqui ou preferem ver em casa no YouTube? Aqui. Pronto, show. Vai ser outra em casa. Chegar em casa, vocês não conseguem chegar em casa de meia-noite. É bom, vou mostrar um vídeo lá. youtube.com/consultor Clóvis. Não, mas isso aí tem que estar na frente. Esse é meu canal, ó. Isso aí tem que estar no... É um canal bem simples, tá, pessoal, no YouTube. Não tem gravação em estúdio, né, profissional. Mas, deixa eu ver se tá ao vivo aqui ainda. Tá programado aqui para ao vivo. Tá aqui em estreia. Não sei se vai ter o áudio, né? Tá em estreia aí, ó. Saiu o áudio, tá? Eu pedi, eu cheguei cedinho, eu pedi um caixa de som, mas tem um outro professor que já tinha. Não, tá.
aí, ó. Vou adiantar aqui, né? O som não tá legal, tá? Toda a gente aqui, ó. É NC, tá? O Centro Universitário Universo de Recife. Aí só em casa mesmo, pessoal. Ou no caminho, ó, bota um fonezinho de ouvido. Aí vocês conseguem acompanhar. Curte lá, comenta, né? Compartilha e se inscreva no canal, né? Professor, eu tenho uma dúvida que Manda. eu não foi esclarecida. Assim, pode parecer um pouco até iniciante, mas porque realmente eu tenho uma dúvida. Porque, tipo, uma pessoa que trabalha em ciência de dados, ou enfim, trabalha em TI, vamos supor, eu fiz aqui um código para tal coisa, tal, entreguei o código. Por que as pessoas continuam trabalhando se o código já está feito? Boa pergunta. O que elas fazem exatamente? Boa pergunta. O código é parte do projeto, mas não é o projeto. Entendeu? Então, quando você faz o código precisa ser testado, o código precisa ser documentado, o código precisa ser validado e depois ele entra no ambiente que a gente chama de produção. Então, existe um processo de software. Tem uma disciplina chamada Engenharia de Requisitos e tem uma outra chamada Engenharia de Software. Essa disciplina vai ajudar vocês a entenderem, né, passo a passo o processo de desenvolvimento de software. Muita gente pensa que o processo de desenvolvimento de software é só fazer código, né? Faz o código, if, else, pronto, e está tudo resolvido. Não. Isso é uma parte do processo de desenvolvimento de software. Você precisa fazer teste, precisa documentar, precisa fazer o design. Tudo isso são artefatos de um projeto de software. Quando você junta tudo isso, organiza e gera uma versão de produção, né, uma versão 1.0 lá, aí sim, que é o MVP, né, o mínimo viável para começar, aí sim você tem um software, aí você começa. Professor, vamos supor, eu trabalho na Google. Todo mundo sabe que o Google ele já tem o software dele montado, Isso. tudo certo. Mas se eu trabalho na Google, eu faço o que lá de segunda a sexta? Manutenção. Porque aí você deixa de ter um projeto temporário, né? Que aí tem uma diferença. Aqui a gente vai fazer muitos projetos temporários. Projeto de início, meio e fim. Né? Todo projeto tem uma data términa. A diferença que muita gente confunde é o que é um projeto e o que é um produto. Um produto, você vai dar uma manutenção. Bom exemplo disso é o Uber. O Uber é um projeto ou é um produto de software? O Uber é um produto. O iFood é um projeto ou é um produto? É um produto. As pessoas estão lá trabalhando. O iFood é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, né? Está lá, muita gente trabalhando. Fazendo o quê? Manutenção e projetos de melhoria para aumentar a base de sustentação desse produto. Mas, tipo, desculpa, é porque Manda. realmente, entendo que eu funcionar pra mim. Mas, tipo, vou perder o raciocínio. Desculpa, calma, deixa eu lembrar. O que as pessoas estão fazendo lá, né? Estão dando manutenção, fazendo novos testes, novos projetos. Pode ocorrer, tipo, eu chegar um dia para trabalhar Sim. e não tem problema nenhum para resolver, porque TI é para resolver problema. Vamos supor, o código está tudo normal, está rodando tudo. Então, eu vou fazer essa parte. Depende da área. Se você trabalhar com projeto de sustentação, manutenção, possa ser que chega lá e não tem problema, né? Raramente vai acontecer isso. Mas o que vai acontecer é, você chegou lá, sempre vai ter demanda, sempre vai ter melhorias. E se você trabalhar em projeto de inovação, por exemplo, sempre vai ter coisa nova para você criar. Tem tipos de projetos diferentes para sustentar um produto. Quando você está preparado, porque eu trabalho na ACV, em Salvador. Aí eles sempre estão pensando no futuro. Então, tipo, quando o produto está pronto, eles já estão trabalhando na validação, na
otimização do próprio aplicativo. Então, tipo, todo dia tem teste print está atualizado, teste CP está atualizado. Isso nunca está parado. Exatamente. A ACP tem um amigo meu que trabalha lá, ele trabalhou comigo na Empreo, Prefeitura do Recife, Alamin. Alamin foi meu professor. Olha aí, pronto. Alamin trabalhou comigo. Era eu e ele no PHP da Empreo, da Prefeitura do Recife. Era uma equipe grande danada, né? Dois caras aí. Então, Alamin, eu já chamei ele para dar palestra. Talvez eu traga ele aqui. Cara bom para dar palestra também, né, Marcos? Show? Respondi aí. Pergunta? Obrigada. É isso? Fechamos? Então, valeu, obrigado, né? Bom, gente, agradeço ao Clóvis